Agora sim, minha galera, salve, salve, boa noite, turma! Imenso prazer estar aqui com vocês, sejam todos muito bem-vindos, vindas à aula da melhor matéria do mundo, matemática. Vamos juntinhos aqui a mais um capítulo dessa história. E hoje, vamos falar de dinheiro, hoje. E a parte de dinheiro aqui, nós iremos fazer essa parte da aula em duas partes hoje, essa parte introdutória. Nós vamos primeiro entender a diferença de juros simples para juros compostos. Tá? É interessante que você saiba essa diferença não apenas de cálculo, não apenas de fórmula, mas aqui, gente, vai ter que entender a ideia. Vocês granriam uma banca que sabe fazer questões nesse modelo. Lá no nosso edital tem os dois regimes de juros simples. Não sei se você olhar, juros simples de juros. Tem os juros simples e tem lá juros compostos. Então, esta aula aqui, eu vou abordar com vocês a introdução aos dois regimes e nós faremos aqui hoje, no nosso tempo, exercício. Quero ver vocês praticando a atividade referente a juros simples. Vamos juntinhos aqui. Desejo a todos vocês uma ótima aula, só que antes de começar a falar, eu queria só atualizar um negócio contigo. Rapidão, eu preciso que todos vocês hoje, para facilitar os nossos cálculos aqui, saibam calcular 10% rapidinho. Olhou, já sabe a resposta. Olhou, já sabe a resposta. Isso 10%. E por que eu falo isso? Porque 10% é possível. 10% é só voltar a vírgula uma casa. Eu vou jogar alguns valores aqui, e você diz quanto é 10%. Por exemplo, primeiro valor, 16. Quanto é 10%? 10%. 1,6. Se eu colocar aqui 727, quanto que é 10%? 72,7. Vamos lá, está esquentando. Se eu coloco aqui 1.826, quanto que é 10%? 18,26. 32,6. Vamos lá, esse negócio vai esquentar. 38.426. Quanto que é 10%? Isso, 3.842,6. Se eu tiver aqui 12,9, quanto que é 10%? Isso, 1,29. Se eu tiver aqui 34,67, quanto que é 10%? Pronto, basta deslocar a vírgula aqui, uma casa. Esses dias, não sei se vocês viram, eu estava assistindo, eu vi um vídeo, o cara passou na praia e perguntou de uma porrada de gente essa conta e uma porrada de gente errou. O vídeo era esse aqui, Ele perguntava, quanto é? Rapidinho. Quanto é 20% de 80? Isso é muito fácil. Tá bem, acho tranquilo. No entanto, é interessante tu perceber como a galera travava na hora de responder 20% de 80. Aí tu olha assim, professor, a gente estava falando de 10%. Como é que essa conversa pulou lá para 20%? É porque quem sabe 10, sabe 20. Se eu pergunto assim, 20% de 80, resposta padrão, não sei. Mas eu sei quanto é 10. Quanto é 10? 10% de 80? 8. Então 20 vai ser o quê? 8 mais 8. No caso, 16. Sendo assim, 20% de 80 é número 16. Pegando a mesma linha de raciocínio, é claro que quando tem zero no final, outro na frente, você pode simplificar esses valores aqui, né? E fazer simplesmente 2 vezes 8, isso aí dá 16. Agora, se eu tenho 30%, vamos lá, 30% de 1.200. Só aqui tu já está na frente de uma galera por saber fazer o cálculo mental. Escrito tem muita gente sabe, agora mental, rapidinho. 30% de 1.200. Eu não sei quanto é 30, mas eu sei quanto é 10. 10 é só voltar a vírgula uma casa. Desloca a vírgula uma casa. Aqui deu quanto? 120. Se 10 é 120, quanto que é 30? 120 mais 120 mais 120, que é quanto? 360. Ou seja, eu queria muito que você guardasse essa ideia de 10%. Quanto é 10% de um número? Calcular 10%, basta deslocar a vírgula uma casa. Tranquilo até aqui? 30% de R$6.
30? Não, 30% de R$6. Se acalme. 30% de R$6. Isso, 6. Ah, tá. 30% de... E olha, exatamente. 30% de R$6, R$1,80. Veja, quando eu pergunto 30% de R$6, 30 eu não sei, não sou uma calculadora, mas eu sei quanto é 10. 10 é quanto? 60 centavos, né? Então, 30 vai ser 60 centavos, mais 60 centavos, mais 60 centavos. 1,80, como respondeu aí o colega. Então, notem que saber 10% ajuda em muitos cálculos. Agora, o que eu quero conversar contigo é sobre regime de juros. Eu vou colocar aqui o primeiro. Juros simples. E você aí está de posse de um material, e neste material nós vamos organizar uma simulação. A ideia dessa simulação é ensinar a teoria de forma prática, tá? Para que a gente não fique lendo sobre juros simples, isso e aquilo, eu quero te mostrar na prática, aqui passo a passo. Então, é como se nós estivéssemos fazendo uma leitura, só que é uma leitura prática, ninguém vai estar calculando nada, apenas apresentando o que é o regime de capitalização simples. Primeiro tem uma simulação aí. Pegar quanto emprestado? 1.000, não é isso? 1.000 emprestado, por quanto tempo? 3 meses. Aqui taxa? 10%. Ao ano, ao mês, ao dia? Ao mês. Essas são as condições. Aí nós temos uma tabelinha que eu quero que você preencha comigo. Nesta tabelinha, nós temos aí no material mês e aqui a dívida. Mês e dívida. Zero, 1, 2, 3. Simbora. Vamos lá compreender o que é o modelo de juros simples. Quando eu tenho o modelo de juros simples, é interessante que tu entenda que esse modelo, na prática, ele não existe. Ele é mera especulação didática e para aplicação de curto prazo. Então aqui você vai ver que no dia a dia tu vai comparar tuas contas, elas não estão a juros simples. Mas bora entender o que é juros simples. Juros simples, quando ele acontece, não tem essa capitalização aqui, não tem essa taxa. Essa taxa a juros simples, ela sempre incide sobre o valor principal. Ou seja, ela sempre vai ser capitalizada em cima dos R$1.000. Dá uma olhadinha aqui. Período zero. O que é esse zero? É o início da dívida. No começo, qual é a minha dívida? 1.000. Acabei de contrair a dívida, 1.000. No início, 1.000. Só que passou agora, passaram um mês. E lembra, a nossa taxa, ela é capitalizada ao mês. A taxa aqui é de 10%. Chegou o mês 1, chegou a taxa. Gente, a taxa em juros simples é sempre em cima do valor principal, ou seja, em cima de 1.000. Quanto que é 10% de 1.000? Não, 10% de 1.000. 100, não é isso? Então tem R$1.000, que é o que eu emprestei. Só que aqui eu vou inserir mais 100. E esse 100 é o juros. Totalizando assim um valor de 1.100. Isso no período 1. Lembra, nós estamos no regime de juros simples. Chegou o período 2, aqui, antes de chegar a taxa. Qual é a minha dívida atual aqui? 1.100. A minha dívida é 1.100. No período 2, eu tenho aqui 1.100. Agora se acalme. Galera, vai acontecer a capitalização do investimento ou da dívida. É 10%. Só que é 10% de novo sobre, sabe qual valor? Sobre 1.000.
Porque em juros simples, essa taxa aqui, ó, ela sempre vai incidir em cima do valor principal. Então, vai ser de novo 10% de 1.000. 10% de 1.000, isso aqui é 100. Então, novamente, você coloca aqui, ó, mais 100. Atualizando a nossa dívida nessa simulação, eu tenho 1.100 mais 100, 1.200. Chegou o período 3, o momento 3. E no momento 3, quanto é que eu estou devendo aqui? 1.200. Está aqui 1.200. Agora vai incidir a taxa pela última vez, 10%. Só que veja, como o regime é de juros simples, a taxa novamente vai ser em cima do valor principal. Guarda, juros simples, a taxa sempre incide sobre o valor principal, ou seja, 10% de 1.000 é de novo 100. Então eu coloco aqui número 100, ficando assim, 1.200 mais 100, eu tenho aqui 1.300. Qual observações podemos fazer aqui sobre o regime de juros simples? A primeira observação é que quando se trata de juros simples, mudou o valor dos juros aqui a cada mês? Não. O valor dos juros é constante, porque a taxa sempre incide sobre o mesmo valor. Então, nós temos aqui, ó, juros constantes. Onde é aplicado juros simples? Juros simples só é aplicado em operações de curto prazo. Então, anota aí, ó, operações, ele é usado em operações de curto prazo. E você verá que esta operação de curto prazo, na verdade, ela é até um mês, tá? Ela é aí até um mês. E aqui eu quero deixar mais uma estrelinha, porque no nosso edital tem funções também. E dá para fazer um link com juros simples e função afim, função linear. Professor, o que é isso? É quando o gráfico é uma reta. O seu crescimento é constante, ou seja, o crescimento é sempre o mesmo. Aqui sempre não está aumentando 100, é sempre 100 o aumento. Então aqui, ó, deixa só anotadinho na aula de função, isso aqui faz sentido. O gráfico é uma reta. Se nós fôssemos demonstrar isso aqui graficamente, o gráfico de juros simples é sempre uma reta. Relembrando, juros simples, a taxa sempre incide sobre o valor? Eita, galera, o que aconteceu com vocês essa semana? A taxa sempre incide sobre o valor principal, original. Outra dica, os juros são o quê? Constantes, é sempre a mesma quantidade. Juros simples é usado em operações de longo prazo? Não, é sempre em operações de curto prazo. E o gráfico de juros simples? O gráfico é uma reta, ou seja, o gráfico de juros simples é assim, ó, ele é uma reta, ele é constante. Se vier lá uma questão, o gráfico de juros simples é uma parábola. Está errado. O gráfico de juros simples é uma reta. Isso aqui, ó, é a ideia de juros simples. Vamos pegar a ideia de juros compostos e comparar. Deixa eu apagar aqui esse nosso rascunho. Juros compostos. E aqui nós temos a mesma situação. Pegar milão
3 meses, a taxa de 10% ao mês. Milão, 3 meses, 10% ao mês. Tabelinha. Aqui mês. E aqui a dívida. Dois, 3. Zero, 1, 2, 3. Começando a brincadeira, a juros compostos. Juros compostos, aqui sim. Segundo Albert Einstein tem uma frase sobre juros compostos. Ele dizia assim, que juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. É claro que está falando para quem recebe, né? Para quem paga é um negócio delicado. Vocês têm cartão de crédito? Já deixaram atrasar já? Deixa não, galera. Deixa. Olha aí, ó. Galera, cartão de crédito é o seguinte, você deixa atrasar, você começa a pagar o mínimo, eu vou pagar o mínimo. Meu amigo, quando tu tenta correr atrás, já era. Para pagar, você perde os 2 rins e um pedaço do fígado para poder conseguir pagar a dívida de cartão de crédito. Porque agora, lembra que aqui os juros simples é tranquilo. A taxa é sempre em cima do valor principal. Juros compostos, não. Juros compostos, a taxa sempre incide sobre o valor atual da dívida. Isso significa dizer que aqui vai acontecer aquilo que nós falamos de juros sobre juros. Ali não tem juros sobre juros, não. Os juros é sempre em cima do valor principal. Agora aqui não. Olha o que vai acontecer. Momento zero. Qual é a minha dívida? Período zero. 1.000. Acabei de contrair a dívida, 1.000. Quando chegar o primeiro mês, taxa 10% ao mês. Então aqui, ó, vai ter o 1.000. Quanto que é 10% de 1.000? 100. Então aqui 1.000 mais 100. No mês 1 dá 1.100. E eu quero que tu preste atenção nisso aqui, ó. Período 1. Qual é a minha dívida em juros simples? 1.100. Período 1. Qual é a minha dívida em juros compostos? 1.100. Vamos continuar a brincadeira desse lado. Período 2. A minha dívida é quanto? 1.100. Tu lembras que lá em juros simples eu ia calcular de novo 10% de 1.000. Agora não. Agora é juros compostos. É 10% em cima do valor atual da dívida. Sabe quanto é que está a minha dívida? 1.100. Então, só para tu ter uma ideia, ó. 1.000 foi o que eu emprestei, não é isso? Só que tem 100. E esse 100 é juros. Quando chega os 10%, o 10% ele vem aqui e vem aqui também, ó. Ou seja, acaba ficando juros sobre juros. Então aqui o que nós vamos fazer? A minha dívida estava 1.100. 10% de 1.100 é quanto? 110. Quanto que é 1.100 mais 110? 1.210. Chegou o período 3. A minha dívida aqui atual no período 2, ela está 1.210. Esta dívida vai aumentar, porque vai chegar mais uma vez a capitalização de 10%. É 10% sobre 1.100? Não. É 10% sobre o valor atualizado. É 10% sobre 1.210. Quanto que é 10% de 1.210? 121. Somando isso aqui, quanto é que fica 1.210 mais 121? Dá 1.331. Confere? 1.331.
31. E isso é porque nós paramos no período 3. Se você esticar aqui, você vai ver que a diferença vai aumentando. Aumentando, aumentando. É por isso que o gráfico de juros compostos não é uma reta. Ele começa assim, ó, mas depois ele faz assim, ó. Sabe o que é isso aqui? Ele é exponencial. Vamos lá. Questão teórica. O gráfico de juros simples é uma reta. O gráfico de juros compostos, ele é exponencial. Pergunta básica, galera. Juros compostos. Imagina para quem está investindo. Juros compostos é sempre mais vantajoso? Isso, para quem está pagando outra coisa, né? Vamos lá, para quem está investindo. Juros compostos é sempre mais vantajoso? Isso é uma pegadinha clássica do mundo financeiro. Sempre não. Por quê? No período 1, eles são o quê? Iguais. No período 1, ou seja, quando T é igual a 1, quando o tempo é igual a 1, juros simples é igual a juros compostos. Tu lembra que eu te falei que juros simples é usado em operações de curto prazo? Até quanto? Até um mês. Na prática, realmente até um mês. Sabe por quê? Porque tanto faz juros simples ou juros compostos. Ó. No tempo de um mês, tu tem aí o mesmo valor. Apesar de quando o tempo é igual a 1, nós veremos que juros simples acaba sendo um pouquinho mais vantajoso. Galera, esses dois modelos aqui, ó, esses dois regimes, são os dois regimes que estão lá no nosso edital. Juros simples e juros compostos. Meta. Juros simples. Capitalizar sempre em cima do valor principal. Juros compostos. Meta. Capitalizar sempre em cima do valor principal da dívida, atual da dívida. Aqui acontece o processo chamado de juros sobre juros. Tranquilo até aí? Agora nós anotaremos aqui as fórmulas do processo de juros simples. Vamos aprender a calcular juros simples, juros compostos. Aqui nós tivemos a teoria sobre cada um dos casos. Agora nós faremos a aplicação. Vamos começar a aplicação do modelo juros simples. Vocês estão anotando aí, né? Beleza. Já anotou? Beleza. E tu, Vascaíno? Vascaíno tá feliz, meu irmão. Vendeu tudo que tinha para assistir o jogo do Vasco. Pode apagar este lado aqui, então? Tira foto. Vamos lá. Juros simples, ferramentas. Juros simples, ferramentas. Ou seja, o que nós usaremos para resolver os problemas de juros simples. Primeiro, o cálculo de juros simples é assim, ó. Juros é igual a CIT. Juros é igual a CIT. Ou, lembra assim, ó. Já cansei de ir trabalhar. Já cansei de ir trabalhar. Tá repreendido, né, galera? É só para associar justamente aí, para não esquecer. Juros simples. Já cansei de ir trabalhar. Juros simples é uma cidade, ou seja, juros simples é CIT. O que é cada uma dessas letrinhas? Vou colocar a legenda aqui, ó. O J
é de juros. O C, capital. O I, taxa. E o T, tempo. Então, juros simples, juros é CIT. Tem um outro cara aqui, que é o montante. Que é o montante. E montante é igual a capital mais juros. Capital mais juros. Aqui, qual foi o montante da dívida? 1.331. Nesse 1.331, aqui tem 1.000, que é o capital, e tem 331, que é o juros. Quando eu pego capital mais juros, eu tenho o montante. Então, montante nada mais é do que capital mais juros. Falou de montante, montante é capital mais juros. Até tem uma outra fórmula de montante, no entanto, não é necessário, a gente consegue chegar lá só com juros, tá? Então, aqui, ó, montante, capital, taxa, tempo. M é de montante. C, capital. E J, de juros. Com essas ferramentas, nós conseguimos resolver aí as questões que envolvem matemática financeira, envolvendo regime de juros simples e juros compostos, que é o que nós temos aí no nosso edital. Prontos? Deixa a galera anotar aí que vamos começar a desenvolver agora a resolução de atividades envolvendo o regime de juros simples. Ah, mas antes anota o seguinte. Pessoal, o mês, o ano tem quantos dias? Este ano, 2024, tem quantos dias? 2024 tem quantos dias? 366. Quando tem 366, ele é chamado de ano bissexto. Quando não é bissexto, ele tem 365 dias. Então, tem dois tipos de ano que nós conhecemos, o bissexto e o não bissexto. E agora você vai conhecer o ano comercial e o mês comercial. Só, mês comercial. Mês comercial e ano comercial. Mês comercial, ano comercial. O mês comercial, ele sempre terá, guarda isso, principalmente se você nunca viu esse tópico, 30 dias. O mês comercial é 30 dias. Professor, é janeiro? 30 dias. Dezembro? 30 dias. Fevereiro? 30 dias. Agosto? 30 dias. Os 12 meses, ou seja, o mês comercial, ele possui 30 dias. Galera, qual é a consequência de todos os meses terem 30 dias? O que vai acontecer? É que o ano comercial vai ter quantos dias? 30 vezes 12, 360 dias. É importante saber disso por conta do seguinte, ó. Dentro da questão, tu não vai ficar pensando, que mês é esse, meu pai? Quanto dia tem esse mês? Se for mês, já lembra. Opa, é 30 dias, tá? 30 dias. Anota aí e vamos desenvolver. Pode apagar essa parte aqui?
Vamos lá, galera, porque nada resiste à prática. Vamos estudar porque estudar evita a lisura eterna, tá? Vamos lá. Ser feio até que dá, né? Mas liso vitalício é de lascar. Simbora. Questão número 1. Matemática se aprende fazendo matemática. A questão 1 diz assim: qual o valor dos juros simples correspondentes ao empréstimo de 14 mil, presta atenção, empréstimo é de 14 mil, pelo prazo de 12 meses, sabendo-se que a taxa cobrada é de 3% ao mês. Aí se você é daqueles que olha para isso e fala, pessoas, que diabo é isso? Para onde é que vai, né? O que você vai fazer? Primeira coisa, eu quero que tu olhe se ele fala de algum regime de capitalização aí. O que é regime de capitalização? Se é juros simples, se ele fala de juros compostos. Ele fala de juros simples. Se ele fala de juros simples, na hora, tu vai fazer uma organização aqui. Juros simples é CIT. Juros, capital, taxa e tempo. Você deu aquela organizada. Agora você lembra do seguinte. Quantas variáveis temos aqui? 4. A brincadeira, a maioria das vezes é assim. Tem 4 variáveis. Ele vai te entregar 3 e pedir uma. Ele pode entregar qualquer uma das 3 e vai pedir a 4ª. Neste caso, vamos descobrir o que ele pediu. O que é esse 14 mil aí? 14 mil é o capital. Então, aqui, capital, 14 mil. Pelo prazo de 12 meses. 12 meses é o quê? Taxa ou tempo? Tempo. 12 meses é tempo. Qual é a taxa desse exercício? 3%. 3% ao ano, ao mês, ao dia? Ao mês. E a pergunta foi realmente os juros. Qual foi os juros aí envolvido? Achei. Antes de sair colocando na fórmula, toda vez você deve verificar se a unidade de tempo da taxa é a mesma do tempo. Se eles estão na mesma unidade. Veja, a unidade temporal aqui é mês. A unidade temporal aqui é mês. Opa! Quando estão na mesma unidade, aqui é mês, aqui é mês. Então, eu posso iniciar a conta. É chatinho, pessoal, mas quando não estiverem na mesma unidade, nós teremos que mexer. E se você é um aluno curioso, já está pensando assim, como é que não vamos fazer isso? Se acalme, né? E se você não pensou, melhore. O aluno tem que ser curioso, né? Você tem que ser curioso. Então aqui, ó, primeiro exercício. As taxas estão bonitinhas, né? Bora desenvolver? Como é que se calcula juros? Juros é CIT. Juros é CIT. Dentre as 4 variáveis, notem, eu não sei os juros, que é esse camarada aqui, ó. É esse J que eu estou atrás. Fazendo as devidas substituições, ficará assim, ó. J é igual a... Qual é o capital? 14 mil. Aí eu coloco aqui 14 mil. Agora preste atenção. A taxa, ela está percentual. 3%. 3% pode ser escrito assim, ó. 3%, esse símbolo significa dividir por 100. 3% é 3 sobre 100 e 3 sobre 100 é a mesma coisa que 0,03. Se eu colocar 3 sobre 100, eu acerto a conta. Se eu colocar 0,03, eu acerto a conta também. Dá o mesmo resultado porque é o mesmo número, só que estão escritos de forma diferente. Um está no modo fracionário, outro está no modo decimal. Professor, qual eu escolho?
aquele que for mais fácil para ti. Eu sempre dou uma recomendação. Por exemplo, juros simples. Você sempre vai perceber que eu resolvo com frações, porque é mais simples quando está multiplicando frações, apesar de decimal levar o mesmo resultado. Tem gente que é louco por decimal, só faz conta com decimal. E está tudo bem, no final nunca deu atrito nenhum. A gente sempre chega ao mesmo resultado. A diferença é que aqui eu breco uma coisa. Eu peço para que vocês não usem calculadora. Você usa a calculadora para tirar uma dúvida de outra coisa, para verificar se você acertou, né? Aí sim. Mas a calculadora não é o primeiro passo. Então, se a calculadora não é o primeiro passo, eu sempre peço para que em juros simples, recomendo que você use fração, porque dá para simplificar as coisas. Então, aqui na taxa, que é 3%, 3% eu vou colocar assim, ó, 3 sobre 100. Tá faltando só o tempo. Quanto que é o tempo? 12. Coloco aqui, número 12. Até aí, tranquilo? Entenderam as substituições? Cada uma delas? Agora vamos simplificar. Ó, em cima tem dois, tudo está multiplicando, tudo é produto. Em cima tem dois zerinhos, embaixo tem dois zerinhos. Então podemos simplificar. Vai ficar assim, ó. Pum, 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 pum. É só para acordar a galera, para espantar o mal. Olha aí, eu estou falando, ó. Só foi falar. Chegou aí. Toda vez que eu fazer, ele está nessa parede. Simplificamos, ó. 2 de cada. Agora, olha o que sobrou. Juros é igual a 140, que multiplica 3, que multiplica 12. Professor, e esse 1 aqui embaixo? Gente, o 1 quando aparece dividindo ou 1 quando aparece multiplicando é uma maravilha, porque o 1 é o elemento neutro, tanto da multiplicação como da divisão. Então, dividir por 1 não altera nada, multiplicar por 1 não altera nada. Agora, o que eu tenho é essa multiplicação. Multiplicar números, galera. Quando eu multiplico números, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu não sou besta nem nada, começarei por aqui que é mais fácil, né? 3 vezes 12. Então, juros é igual a 140, que multiplica 3 vezes 12, 36. Sendo assim, eu tenho o valor dos juros sendo igual a 140 vezes 36. Venho aqui no cantinho da humildade, na orelha da prova, e faço 140 vezes 36. Efetuando essa multiplicação, teremos 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4. Eita, que a galera tá no carnaval que não responde mais nem a tabuada. Vamos lá, galera. Sextou, mas tu não sextarás. 6 vezes 4 fica 4, sobe o número 2. 6 vezes 1, 6. Mais 2, 8. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Ficou aqui apertadinho, mas nós iremos somar isto. Vai dar 0, 4, 8 mais 2, 10, sobe 1, 1 mais 4, 5. Está aqui, resposta 5.040. Logo, os juros vai ser 5.040. Faz o coração e acabou a questão. Nosso gabarito fica sendo aí letra A de Andiroba, letra A de apaixonante. Mais fácil do que mastigar água, né? Vamos lá, galera. Tô aqui contigo, tô olhando para ti. Perguntas sobre a questão. Se alguém tiver aí, tem jaca não, viu? Tamo juntos. Aí tem a multiplicar aqui, ó. 14.000 vezes. Normal aqui, ó. Tem que pegar 14.000 vezes.
3 vezes 12. Esse cálculozinho aqui, ó, quando termina, também dá 5.040. Só que aí tem que multiplicar cada um deles, né? É por isso que eu peço que vocês aqui usem fração, porque dá para simplificar. Agora, professor, eu quero fazer decimal. Pode fazer, tu vai ver que vai dar o mesmo resultado. Na simples, porque na composta não vai ter como fugir. Na composta, nós vamos aqui encarar os decimais. Não, sim, essa parte aí de fazer, nós vamos fazer. Nem se preocupe, não. Se preocupe, não. Isso aqui é fichinha, vai ter coisa pior. Pode piorar? Pode, né? Se eu tirar um mês de 14.000, multiplicar por 12 já dá o resultado. Tirar o quê? Um mês só. E o tempo é 12 meses, mas se eu multiplicar 3, a taxa pelo 14.000, tirar um mês, multiplicar por 12 dá também. Se tu olhar justamente, essa é a conta que é feita. Né? Olha só, simplificou que tu fala, que tu fala tirar um mês. Né? Se tu olhar é a conta, o que tu tá falando tá certinho. É a conta na prática. Galera, agora você tem que pegar o material e, ó, fazer questão. Vamos lá. Olha a segunda aí, ó. Vai ter que converter. Eu acho que acontece aqui, né? Na número 2? Tá, vamos. Isso, tem que mudar. Quando não está na mesma unidade, vai ter que converter. Por exemplo, se aqui tivesse ao dia, para transformar para meses, eu tenho que dividir por 30. Para vocês terem uma ideia disso que nós estamos conversando, vai acontecer agora aqui, ó, na questão número 2. Aqui, dá uma olhadinha aqui, ó. Pode apagar esse lado aqui? É melhor mostrar fazendo, que aí eu já coloco aqui na prática para vocês, tá? Não esquece esse bizu aqui, ó. Mês comercial 30 dias, ano comercial 360 dias. Vamos colocar aqui, ó. Questão 2. Se uma quantia de R$900 é aplicada a juros simples, é simples. Durante 90 dias, com uma taxa mensal de 3%, o juro obtido no final dessa aplicação vai ser... Agora prestem atenção no que nós iremos fazer aqui, ó. Aqui está diferente. Eu tenho juros é igual a capital, taxa, tempo. Primeiro ele entrega o valor de 900. Então eu tenho que o capital é 900. Capital 900. E a taxa, professor? Bora olhar? A taxa aqui é de 3% mensal. Então é 3% ao mês. Durante quanto tempo? 90 dias. 90 dias. E ele quer saber aí qual é o valor dos juros. Gente fina, vamos lá. Juros é igual a CIT. Só que aqui eu estou com um problema. A taxa está ao mês. E o tempo está ao dias. Aí agora entra a situação prática daquilo que nós conversávamos, tá? Ao mês e aqui dias. Como é que eu faço a conversão de dias para mês? Primeiro tem um processo lógico. O que é o processo lógico? Alguns valores facilitam a nossa vida.
Como, por exemplo, 90 dias. Pensa com carinho. 90 dias equivale a quantos meses? 3 meses, não é isso? Porque se todos os meses têm 30 dias, 90 dias eu tenho certinho 3 meses. 30 mais 30 mais 30. Professor, e se eu não conseguir deduzir assim pelo processo lógico? Se você não conseguir deduzir pelo processo lógico, de novo, vale a dica, tem que lembrar. Um mês tem quantos dias? 30. Então, tu pega esse valor aqui, ó, que é 90, esse número que está aqui, e divide por 30. Por que por 30? Porque um mês tem 30 dias. Você simplifica zerinho com zerinho. Quanto que é 9 dividido por 3? 3. Só que agora é 3 o quê? 3 meses. Na fórmula, tu não vai usar 90 dias. Na fórmula, tu vai usar 3 meses. Porque olha como está lindo. O tempo está ao mês e a taxa também está ao mês. Está na mesma unidade. Você converteu de dias para meses. Entenderam essa ideia aqui? Tá tudo ok? Então podemos agora substituir na fórmula. Como é que se calcula juros? Juros é CIT. Juros é CIT. Teremos aqui juros é igual ao capital. Quanto que é o capital? 900. Eu tenho aqui 900, que multiplica a taxa. A taxa é 3%. Então, eu coloco aqui 3 sobre 100. O tempo, se tu colocar 90 aqui, vai dar bem errado, tá? Vamos colocar qual número aqui? 3. Entenderam as substituições? Vocês dois entenderam a substituição? É, vocês dois mesmo. É, entendeu? Show. Agora vamos simplificar. Tem 2 zerinhos em cima, 2 zerinhos embaixo. Simplificou, 2 com 2. Isso até sadada, né? Então vai ficar juros é igual a 9, que multiplica 3, que multiplica 3. Não sou besta, vou fazer logo aqui 3 vezes 3, que é 9, e 9 vezes 9, 81. Deixando registrado aqui o que eu fiz. Aqui tem 9, 3 vezes 3 é 9, e o valor dos juros está aqui, número 81. 81, tu encontra aí na alternativa A, de Andiroba. Anota, porque anotar ajuda a lembrar, mas anota fazendo matemática. O que é anotar fazendo matemática? Não é simplesmente 3, corta aqui. De onde que veio esse 9, meu Deus, mesmo? Daqui. Esse 3, é assim que se copia a matemática. Esse 3 aqui veio... E esse 9, de onde foi que apareceu? Não era 3? É assim que se copia a matemática. 3 vezes 3, 9. Ah, sim, eu entendi. Porque enquanto tu estiver copiando, tu está refazendo. Aí se tu olhar um número que tu não sabe, tu grita, professor... É, exatamente. De onde que apareceu aquele bicho ali, aquela aranha, né? Você pergunta aí, nós vamos conversando, tá? E claro, já fica aqui o nosso primeiro convite. Vocês sabem que aqui nós fazemos, eu sempre coloco o tempo para vocês fazerem. Um dos grandes, como é que eu posso falar? Um dos grandes êxitos que eu tenho percebido ao longo do tempo da evolução dos alunos, inclusive a turma de vocês tem sido assim, é que a gente tem a teoria, eu faço algumas e eu coloco vocês para fazerem. E vocês, claro, têm feito, quem não está fazendo a parte, mas vocês estão fazendo a parte de vocês, que é fazer. Então, a questão 3, quem está copiando pode continuar copiando, tranquilo, mas eu queria que depois vocês pulassem para fazer a número 3, tá? Tentem fazer a número 3. É claro que a gente não consegue dar um tempo de qualidade, mas pelo menos 2, 3 minutinhos aí para você encarar a questão com sangue nos olhos, né? Que significa concentração total. Questão 3, está com vocês.
Conseguiu? Engatou? Engatou? Mas tu sabe onde engatou, né? Isso. Isso é o que eu quero. Sabe? Tá vendo como é diferente daquele negócio assim, ó? O que tu não entendeu? O cara fala, entendi nada. Mas porque não fez nada. Quando você faz, você sabe onde você engata. Tá todo mundo paradinho num canto aí. Caramba, daqui eu não consigo sair. E é aí que entra a parte do direcionamento. E só funciona se for assim, se você fizer. Agora, todo mundo já encontrou seu limite nessa questão. Agora eu vou conversando, porque algumas pessoas engataram no começo, algumas pessoas engataram aqui no meio, e tem algumas pessoas que mandaram ver na questão, estão só esperando o gabarito. Então, vamos lá. Primeiro, eu li e eu estou vendo que a conta que o Alessandro atrasou não veio de mão beijada aqui, por exemplo, o tanto de dia, né? Ele deu uma data do dia 25 de novembro até 5 de dezembro. Mas lembra, todo mês tem quantos dias? 30, nem precisa ficar preocupado. Então aqui pra gente tem quantos dias aí? 10 dias. Então, gente, vamos lá. Capital, taxa, tempo. Algumas pessoas já destravaram aqui, né? Que é 10 dias. 10 dias. Qual é o capital? É o valor da conta, né? 1.000. Taxa. Deixa eu ver se eu acho 15 daqui do outro lado. 15% ao mês. E eu preciso conhecer os juros para poder saber o valor da conta que o Alessandro vai pagar. Galera, quando eu vou fazer, quando eu for fazer a questão, sabe, vai acontecer o seguinte, eu não posso colocar na fórmula direto, porque eu estou com um problema aqui, que talvez seja o teu. A taxa tal mês e o tempo tal dias. Às vezes o que falta para a gente é coragem, sabia? Então, às vezes falta a gente meter o louco em matemática e arrochar. Porque, veja bem, o que nós fizemos aqui quando era 90 dias? Para transformar de dias para mês, o que nós fizemos? Dividimos por quanto? Por 30. Por que será que aqui nós não fazemos a mesma coisa? Esqueceu, né? É assim mesmo. E isso, coragem. Porque 10 dias não é um mês inteiro. 10 dias é uma fração do mês, não é isso? Exatamente. Porque o mês inteiro, olha como a coisa funciona. O mês inteiro, o inteiro é 30, né? 10 não chega o inteiro. Então 10 só pode ser uma fração do mês. No caso, é uma parte de 3. Claro, se você pudesse fazer isso aqui direto, eu tenho 10 dias. Sempre, galera, sempre. Se você não conseguir deduzir, pegue o valor aqui. Eu estou em dia, quero ir para mês. Mês tem 30 dias. Então, divida por 30. 10 dividido por 30, ó, tu corta zerinho com zerinho. E o que sobrou foi 1/3. Então, aqui, ó, 1/3. Só que agora não é mais dia. Isso aqui está 1/3 de mês. Significa dizer que na hora da conta, eu não vou usar 10. Na hora da conta, eu usarei 1/3. Ou para orar, ou para calcular. Agora, pegue... Primeiro, deixa eu entender isso aqui. Então, promete que não vai esquecer mais. Tá aqui pensando... vou dividir por 30. Então, juros já cansei de ir trabalhar. Juros, não sei. J. Capital, 1.000. Taxa, 15%. Então, aqui é 15 sobre 100. Que multiplica o tempo. O tempo, meus amigos, é 1/3. Você coloca aqui, ó, 1/3. Exatamente. Essa era a sacada para sair, ó. Olha que bacana. Depois que vem a explicação, quando você faz a sua parte, você olha, poxa, era só isso aqui.
né? E você acaba vencendo aí uma barreira. Agora, simbora. Dá para cortar 2 zerinhos, né? O que nós temos aqui é bem legal. Multiplicar por 1, esquece. Dividir por 1, esquece. Dividir e multiplicar por 1, tá? Somar e subtrair por 1 é outra história. Agora o que sobrou foi o 10 vezes o 15. Tudo isso aqui dividido por 3. E agora a resposta fica a gosto do freguês. Ou você faz 10 vezes 15, que dá 150. 150 dividido por 3, resposta 50. Ou, se você quiser, pode simplificar. 15 dividido por 3, 5, né? E, de novo, 10 vezes 5 dá o mesmo, 50. Então, os juros aqui foi de R$50. Deixa eu só ver se a questão perguntou o valor da conta ou se foi o valor dos juros. Ela perguntou o valor. Alessandro pagou, ou seja, ela quer o valor da conta. Então, o Alessandro devia 1.000 mais juros. Os juros foi de 50. Sendo assim, Alessandro pagou o montante de 1.050. Alessandro pagou em 1.050. Gabarito está na letra C. C de Carapanã. Tempo, galera. Conseguiram fazer? Não? Segunda pergunta. Anotaram onde não conseguiram fazer? Por que não conseguiram fazer? Tá? Eu não quero vocês só assim, não. Tipo assim, não consegui e dane-se. É tipo assim, eu não consegui porque eu não consegui interpretar essa palavra. Não consegui porque eu não fiz essa conta. Tá? Eu quero que você tenha bem claro aí qual foi a parte que travou. Que é para justamente durante a explicação, se eu não falar, professor, minha dúvida era a seguinte, beleza? Então vamos lá. Questão 4. Aqui tem um lance diferente. Ele começa dando assim, ó. Por quanto tempo um capital de 1.780 deverá ser aplicado no regime de juros simples, por isso que eu já deixei aqui, ó, que é simples, a uma taxa de juros de 1% ao mês. Então a taxa aqui, ó, é 1,5% ao mês, a fim de render 186,90 de juros. Então isso aí ele deu os juros, galera. 186,90 de juros. Até aí foi, né? A pergunta tá aqui, ó. Isso, quanto tempo? Então começa a nossa brincadeira. Galera que tá em casa conseguiu fazer aí o número 4? Coloca aí no chat para eu acompanhar vocês também. Número 4, quero ver vocês também fazendo. Vamos lá, questão número 4. Se é juros simples, vamos lá. Já cansei de ir trabalhar. Dessas 4 variáveis, ó, é esse filho da mãe aqui que eu estou procurando, né? É justamente o tempo. Juros, 186,90.
Então, coloco aqui 186,90. Que é igual ao capital. Quanto é o capital? 1.780. Vezes a taxa. Taxa de quanto? 1,5%. Você coloca assim, ó. 1,5 por 100. 1,5 por 100 vezes o tempo. Só que ferrou, porque o tempo nós não sabemos. Olha para ali e me conta. Até aí, como é que nós estamos? Vocês conseguiram compreender a substituição? Até aí está igual. Agora vamos entender o seguinte. Está vindo esse tempo aqui? Eu não sei qual é, mas uma coisa é certa. A unidade da taxa está ao mês. Aquilo que eu coloquei está ao mês. Significa dizer que o valor que vai sair aqui é um valor ao mês. Se eu estou usando taxa ao mês, o valor do tempo sairá ao mês. Agora resolvendo. Tá contigo. O que dá para simplificar aí? Zerinho com zerinho vai. Zerinho com zerinho é padrão, né? Só que até isso nessa questão complicou, senhora. Dá uma olhada. Não tem outro zero para cortar. Oi? Dá para fazer um esqueminha ali. Que é justamente esse aqui, ó. Tá vendo que esse 10 ele está dividindo aqui? Nós podemos fazer com ele isso aqui, ó. Porque, gente, 1,5 dividido por 10 dá 0,15. Estou piorando a minha vida. O que dá para fazer aqui? Esse 10 não está dividindo? Ele pode passar para cá fazendo o quê? Está dividindo, ele pode passar multiplicando. E a ideia de ele passar para cá multiplicando é simplesmente porque multiplicar por 10 é bom demais. Multiplicar por 10 é fácil. Por 10, por 100, por 1000. Porque multiplicar por 10, quantos zeros tem aqui? 1. Então a vírgula anda para a direita quantas casas? 1. Sabe quanto é 186,90 vezes 10? Fica 1,869,0. Só que número é esse? 1869. Porque veja, gente, eu posso colocar quantos zeros eu quiser aqui, ó. Isso aqui é o número 1869. Nada muda. Deixa eu olhar para a galera para a testa. Por que, mulher? Top! Oi? Rapaz, ela falou, peraí, dessa daí eu não sei, deixa eu aprender. Não, agora, quando alguém falar que nem lua de mel... Prova lua de mel. Prova lua de mel, olha aí, ó. Pior que eu não posso nem contar. A minha... Pô, vamos lá. Tá certo, tá certo. 178 vezes 1,5 vezes o tempo. Bora pra essa lua de mel aqui, ó. Ficou bacana. Deixa eu pegar um espacinho aqui. Qual parte? Tudo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar, deixa eu apagar. A galera fazendo a prova e lembrando da lua de mel, abre o caderno. Ah, é. Olha só.
Se tu quer dividir, se tu quer multiplicar, por exemplo, eu tenho 23,5. Na verdade, eu vou colocar aqui 6. Vezes 10. Quanto que é isso? Multiplicar por 10, basta deslocar a vírgula, uma casa. Então, se eu tenho aqui 23,56 vezes 10, tem um zero. Desloca a casa, desloca a vírgula uma casa, porque eu tenho um zerinho. Então, aqui, ó, vai parar aqui. Fica 235,6. Se for 224,8 vezes 10, quanto é que dá isso? Isso, 248. Agora, e se for 10, está dividindo, passou multiplicando. 10 vezes 186 vezes 90. A vírgula está aqui, desloca uma casa à direita, né? Então, ela vai ficar bem aqui, confere? Bem aqui, ó, ao final do 9. Só que depois só tem zero. Lembra na escola? Quando tu tirava nota... Você tirava nota boa, você tirava nota 9, por exemplo. 9. Geralmente o professor não coloca 9 assim, né? Ele coloca 9,0. Mas isso aqui, na verdade, é o número 9, não é isso? Então, aqui, ó, 1869,0, isso aqui é o número 1869, tá? Bora fazer essa continha aqui, ó. 178 vezes 1,5. 178 vezes 1,5. Sem calculadora. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 7, 35. Mais 4, 39. Fica 9 vai 3. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. Agora por 1. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Somando aqui, nós teremos 0. 9 mais 8, 17. Vai 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 7, 16. Vai 1. 1 mais 1, 2. Se acalme. Lembra que o número que eu multipliquei aqui, ele tem vírgula? Na multiplicação com vírgula, a vírgula só é importante no final. Após a vírgula, quantos números tem? Quantas casas decimais tem? Só tem uma casinha decimal. Então, a vírgula volta uma casa também, ó. Ou seja, ela fica aqui, ó. Após a vírgula, só tem que ter uma casa. Só que número é esse? 267,0. Isso é 267. Então, esse resultado aqui, ó, eu tenho 1869, que é igual... Essa conta deu 267 vezes o tempo. E o nosso objetivo continua sendo encontrar o valor do tempo. Gente, para quem tem toque quando a letra está desse lado aqui, uma coisa que você pode fazer é só trocar, ó, 267 vezes o tempo é igual a 1869. Eu sei que muita gente respira quando a letra vem para esse lado, né? Agora, 267 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica T é igual a 1869 dividido por 267. Tá, vem de novo, continha. Vamos lá. 1869, entre nós a gente tem onda, fazendo a continha, dividido por 267. Já vi que a gente... Olha as alternativas. Por que não dá por 1? Por 18, 18 é menor. 186, menor. Vai ter que ser na porrada. Que número multiplicado por 267 dá 1869? 7. Se você pegar, ó, 267 vezes 7, 7 vezes 7, 49. Vai 4. 7 vezes 6, 42. Mais 4, 46.
Fica 6 vai 4. 7 vezes 2, 14, mais 4, 18. Olha aí, 1869. Aqui realmente é 7. Nós temos aqui 7 meses. Eu fiz diferente. Foi? Eu fiz diferente. Conta aí pra gente. E o tempo? Exatamente. Tem... Isso, olha só. A taxa está ao trimestre, né? O tempo está ao trimestre? Não. O tempo está na unidade mês. Se está ao mês, galera, cuidado. Se você colocar, por exemplo, 3 aqui, você vai encontrar na fórmula 720. Reencontraram aí, né? Quem encontrou 720 esqueceu de converter. Aqui é o trimestre. E aqui está ao mês. 3 meses é quanto trimestre? 1. Então aqui ó, é 1 tri. Isso. Exatamente. Exatamente. Não é o contrário. Não é o contrário. Até dá, em aquilo que eu falei, ó, no simples, tanto faz, dá para mexer na taxa. No simples, dá para mexer na taxa, dá para mexer no tempo. Só que para vocês não ficarem viciados em mexer na taxa, porque chega lá em juros compostos vai acontecer a mesma coisa. Só que lá em juros compostos dá um trabalho mexer na taxa. Tá? A gente vai ter que estudar taxas equivalentes só para mexer na taxa. Aqui não. Se tu souber sempre converter o tempo, não precisa ficar decorando fórmula quando chegar lá em juros compostos. Então sempre mexa no tempo. Tá? Então para a galera não se enrolar, eu sempre peço que mexa no tempo desde aqui já. Mesmo sabendo que em juros simples, tanto faz mexer na taxa ou no tempo. Agora aqui ó, vai ficar juros simples. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Nossa resposta fica assim. Juros é igual capital. Quanto que é esse capital? 12.000. Que multiplica a taxa. Taxa de quanto? 2%. Então aqui ó, é 2 por 100 que multiplica o tempo. Galera, o tempo aqui, ó, esse tempo é 1. Por que 1? Porque está ao trimestre. Se você colocar 3 aqui, ó, você está colocando o tempo ao mês e a taxa ao trimestre. São coisas distintas. Tem que estar na mesma unidade temporal. Então aqui tu coloca número 1. Porque esse 2% só vai acontecer ao trimestre. Agora, juros é igual. Dá para simplificar esses 2 zerinhos com esses 2 zerinhos. Opa, 1 multiplicando, 1 dividindo. O que sobrou aqui foi 120 vezes 2. Sendo assim, o valor dos juros é igual a 120 vezes 2,
240. Essa aqui é a nossa resposta. Esse aqui é o resultado. Nosso gabarito correto aí é letra A. Letra A de Andiroba. Tanto é que quem encontrou 720 capitalizou 3 vezes, né? Ou seja, se você teria que dividir por 3 para encontrar aí um trimestre. Então não esquece. Às vezes, quando você esquece e substitui na relação, você acaba encontrando aí um desses valores, tá? Há um casamento, taxa e tempo. Tem que estar na mesma unidade temporal. Perguntas sobre o número 5? Deixa eu ver a galera aqui de casa. A galera aqui de casa estava na dúvida entre A e E também. A e D, né? A e D também. Foi o que aconteceu aqui também. Isso, Risley. Tem que converter. Show. Três meses para um trimestre? É porque um trimestre equivale a 3 meses. 3 meses é um trimestre. Trimestre é 3 meses. É assim, ó. Se tu tem 3 meses, tu tem um trimestre. Se tu tem 6 meses, tu tem 2 trimestres. Se tu tem 9 meses, tu tem 3 trimestres. A cada 3 meses, tu tem um trimestre. Na escola que tu estudava, era bimestre ou era semestre? Não, ou é bi ou é semestre, a depender. Não, agora é bi, mas tu estudava semestre? Semestre. Semestre saía 2 boletins, né? Tem a nota do primeiro 6 meses e a nota dos outros 6 meses. Para quem tem nota bimestral, é uma nota, ou seja, um boletim, né? A cada 2 meses, né? A cada 2 meses. Bimestre. Trimestre é quando eu tenho 3 meses. Eu tenho 3 meses, então eu tenho um trimestre. Se aqui fosse 6 meses, isso aqui significaria 2 trimestres. Porque a cada 3 meses eu tenho um trimestre. Reduzindo a história. Tu tem 3 meses. Um trimestre é quantos meses? 3. Então tu divide por 3. 3 dividido por 3, 1. Ou seja, 3 meses equivale a um trimestre. Tá? Trimestre é o nome dado ao período compreendido por 3 meses. Galera, pode piorar? Pode, né? Vamos piorar? Tem uma questão aí da banca 6 Gran Rio, questão número 6, que eu queria que você desse uma olhadinha nela aí. Você já deve ter dado uma olhada, ter dado uma paquerada nela. Exatamente, quando tiver no enunciado. Hoje não, mas... Oi? Pô, mas também tu é teimoso, olha, tu esperou tudo isso. Se fosse quando for multiplicar e tal, de 0 e 10, tem 0. Então a vírgula vai estar para a direita. Se eu for dividir, a vírgula vai para a esquerda. Isso. Exatamente. Se for por 10, 1. Se for por 100, 2. Se for por 1000, 3. 10 mil, 4. Pronto. Isso. Acabou. Exercício de número 6. Essa questão está temperada, hein? Muito, né? A questão diz assim, ó. Devido às oscilações de receita em seu negócio, durante a pandemia, um cliente vai precisar pagar um boleto cujo principal, quando ele fala assim principal é o capital, tá? Principal é o capital.
Até a data de vencimento é de 25 mil. Com 12 dias de atraso. Presta atenção, o cara está com 12 dias atrasado, o boleto. Nesse caso, são cobrados adicionalmente sobre o valor do principal 2 encargos. Primeiro encargo, 2% de multa. Outro encargo, mais juros simples. Simples de 0,2% ao dia. Por causa dos juros altos, o cliente procurou seu gerente, que não conseguiu uma solução menos custosa. Com isso, nas condições dadas, o cliente deverá pagar nessa operação um valor total de... Primeiro, qual é o regime? Simples. Então, venham aqui. Juros, capital, taxa, tempo. O que tem de novo nessa questão, vamos dizer assim? Multa. Aqui tem uma parada chamada de multa. Quanto é a multa? Não, 0,2 é a taxa. Né? A multa é 2%. Beleza. Então a multa aqui, ó, é 2%. Guarda isso no coração. A multa é sempre em cima do valor principal. A multa é sempre em cima do valor principal. Não é em cima do valor com juros. É só o valor principal. A multa é sempre Em cima do capital, do valor principal. Quanto é o capital aí? 25 mil. Vou anotar tudinho aqui. A taxa? 0,2%. Ao dia, ao mês, ao ano, ao trimestre, ao bimestre? Ao dia. E o tempo de atraso? 12 dias. E eu preciso aqui dos juros para saber quanto que vai dar. Vamos lá. Começando a brincadeira. Juros simples é CIT. Juros simples é CIT. Efetuando as substituições, vamos lá. Juros é igual ao capital. Capital 25 mil. 25 mil que multiplica a taxa. A taxa é... Eu não perguntei, mas eu olhei. Esqueci só de perguntar. Aqui, está na mesma unidade? Está na mesma unidade. A taxa está ao dia e o tempo está ao dia. Quando está na mesma unidade, não faz nada. Já pode jogar aqui, tá? Então, 25 mil. A taxa está bonitinha ali, ó. 0,2 por 100 vezes o tempo. O tempo de 12. Até aí, compreenderam? Tudo normal. O que dá para simplificar aí? 2 zeros, né? 2 zeros com 2 zeros. Sobrou aqui juros é igual 250 vezes 0,2 vezes 12. E agora, galera? Aqui tem um lance bem interessante que eu queria te contar. Gente, se o céu da tua cabeça está nublado, está escuro, olha para cá que ficará azul, tá? Vai ficar azul agora, porque chegou a hora do bizu. E o que é o bizu? Bizu é uma dica legal. Se eu tenho assim, ó, por exemplo, 130 vezes 0,2. Uma forma de fazer isso aqui rapidinho é o seguinte, ó. A esquerda, 0 à esquerda e 0 no final. Que é o caso, esse caso a gente vai enfrentar muito em matemática financeira, tá? Aqui a gente só tem dois assuntos, né? Que é juros simples e juros compostos no nosso edital. Mas apareceu o pontinho assim, ó. Você pode simplesmente fazer isso. Zerinho com esse zerinho.
Quanto que é 3 vezes 2? Pode conferir aí, o valor é 26. Se eu tiver aqui, ó, 70 vezes 0,1. O que nós podemos fazer aqui? Corta zerinho com zerinho. 7 vezes 1 é quanto? Resposta, 7. Tá contigo agora. Quanto é? Pô, só coloquei bacana para ti, né? 820 vezes 0,2. Estou sentindo minhas forças indo embora, né? Até aqui eu tô com você. Agora tá aqui, vai. Quanto? Show. Oi? Aí é a mesma coisa, mas só que aí vai ser 2%, né? É outra situação. Já calma, uma coisa de cada vez. Mas aí, ó, seria assim, ó, só para não ficar sem resposta. 70 vezes 0,02. Só que aí tu vai ter que fazer a conta na porrada mesmo, tá? O que tu pode facilitar a tua vida é assim, ó, pode. Só quero que tu veja aqui, 70. O que é 0,02? É 2 dividido por 100. Esse era o bizu que eu ia passar quando é 2 casas, ó. 2 dividido por 100. Porque aí, ó, tu corta, né? Vai ficar zerinho com zerinho. Aí 7 vezes 2, 14. Dividido por quanto? Por 10. Quanto é 14 dividido por 10? 1,4. Lembra que tu me contou agorinha? Quando divide por 10, a vírgula volta a uma casa. Ou seja, aí seria 1,4. Ou seja, 1,40. Mas foca aqui, que é para nós resolvermos aquela questão lá, aquela situação. Aí depois a gente faz outra com 2 casas com frações. Gente, ali, dá para fazer rápido? Se encaixa nesse exemplo aqui que eu estava passando a vocês, né? Isso aqui é um bate-papo nosso, tá? Isso aqui era um modelo de resolução que eu queria para te fazer rápido. Dá para cortar aqui? É aquele caso ali? Cortou, cortou. 5 vezes 2. 25 vezes 2 é quanto? 50. Então, juros é igual a 50 vezes o 12. E 50 vezes 12? 600. Agora não esqueçam. O inimigo só veio para roubar, matar e destruir, né? Se você pegar 25 mil mais juros, que é o capital, ou seja, 25 mil mais 600, dá 25.600. Está na letra A. Só que eu estou errando. Porque eu estou esquecendo o quê? Seria um montante, isso. Seria um montante. Eu vou errar. Eu vou errar porque essa questão tem uma outra penalidade. Não, ele não está no enunciado? Ele falou 2 penalidades. Uma penalidade, juros. A outra, a multa, mulher. É 2% de quem? E eu deixei de propósito por fim, porque eu não quero que vocês coloquem 2% de 25.600. A multa vai ser em cima do capital. Ou seja, é 2% de 25 mil. Eu sei que isso daqui dá para fazer rápido, mas vamos fazer aqui. Vai. 2% de 25 mil. Dá para simplificar aqui, né? 2 zerinhos com 2 zerinhos. Olha o que sobrou. 2 vezes 250. 500. Agora vai chegar o valor da nossa conta. Primeira penalidade, juros. Segunda penalidade, multa. Quanto é que fica a minha conta? Fica 25 mil, que é o que eu devo, mais 600 de juros, mais a multa. Não esqueçam da multa, que tem os 500. 25 mil mais 600, 25.600.
25.600 mais 500, isso aqui vai dar 26.100. Agora sim, nosso gabarito está aí na letra C de Carapanã. Isso é ou não é apaixonante? É sim, ó. Até ganhou o nome, Lua de Mel. Então, olha só, missão, não esquecer de refazer isso, tá? Até porque o nosso compromisso é aquela ideia, nada resiste à prática. Se vocês quiserem uma folhinha limpa, tem aqui, refaçam, tá? A atividade já tem a resposta. Dessa parte aqui é simples e composto. Hoje nós estamos estudando simples, depois estudaremos o composto. Agora, por favor, não esquece do simples não, tá? Aqui tem mais material, se vocês quiserem para refazer, beleza? Podem pegar aqui à vontade. Abração, galera de casa. Beijo no coração.